Então vamos iniciar a palavra de hoje, Atos 7, versículo 14 até o fim do capítulo. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Isso é no tempo que Paulo está indo para Roma para ser julgado por César. E aí ele foi designado um centurião e soldados para levar tanto ele como outros presos para Roma. E ele está a bordo do navio que está indo em direção a Roma. E eles estão no inverno e Paulo tinha recomendado não ir para eles permanecer, se não me engano, na ilha de Creta. Permanecer lá para passar o inverno e depois irem para Roma. Não que ele estivesse se negando a ir para Roma. Não foi aceito o conselho dele. E aí está ocorrendo isso aqui que está sendo dito. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, porque eles se guiavam pelo sol e pelas estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esse é um ponto importante. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo. Isso é um ponto importante. Nós vamos estar falando sobre isso. Porquanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. E, contudo, contudo necessário irmos dar numa ilha. E, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Ou seja, estava ficando mais raso. E temendo ir em algum dos lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, para frear o navio e não bater nas rochas. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, o batel é o barquinho pequeno, aquele, né, para ir para a beira da praia, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça de qualquer de vós. Esse é um ponto importante. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos, ao todo, no navio, 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram terra.
Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. E aqui a gente vê uma palavra, um acontecimento narrado com muito detalhe, um acontecimento prático, né? Narrado com muito detalhe, explicando do naufrágio, de uma viagem que Paulo deveria chegar em Roma para participar para ser o réu num julgamento, e ele não se negou a ser julgado, mas veja que durante a viagem aconteceu uma tempestade, porque não deram ouvidos a Paulo, ou seja, Deus já era com Paulo desde sempre, havia essa sabedoria nele, revelações, ou um anjo falou, não recordo ao certo por que ele disse que não era para ir que eles deveriam ter ficado no inverno em Creta, mas Deus era com Paulo, e o fato de Deus ser com Paulo fez com que todos fossem salvos, e vê que nesse navio havia outros presos também, presos dignos de morte. Havia, não, a Bíblia não descreve, mas havia, suponho eu, assassinos, havia ladrões, havia desertores, havia uma série de pessoas que deveriam comparecer perante o tribunal. E eles eram dignos de morte, mas por causa da presença de um que Deus considerou justo, de um, todos foram salvos, e não era pouca gente, 270 e poucas pessoas, sendo que uma boa parte deles eram pessoas que havia um pequeno grupo militar, né, que é o exército e a polícia, era tudo uma coisa só, que estavam escoltando eles para Roma, para serem julgados, cada um para os seus crimes, ou cumprir a pena que fosse designada, né, pela justiça humana. Mas talvez alguns fossem só ficar presos, cumprir uma pena e não necessariamente morreriam. Mas isso nos diz sobre outra realidade, a realidade espiritual. Porque se a gente olha, porque pela justiça de um, muitos foram salvos. E pessoas que mereciam a morte. A gente vê que da mesma forma com Cristo é assim conosco. Pela justiça de um, isso a gente vê em várias passagens em Romanos, e pela justiça de um homem, e nós somos aqueles que mereciam morrer, mas pela justiça de um homem, Deus teve compaixão e poupou todos aqueles que com ele estavam. E isso a gente deve pensar quando a gente fala daquilo que a gente vem falando, da graça do Senhor. A graça do Senhor opera assim como pela presença de uma pessoa, ou na verdade pelo pecado dos dois primeiros, de Adão e Eva, entrou toda a maldição para a raça humana. Pela justiça de um homem, que é Deus feito encarnado, que é o Senhor Jesus, pela justiça dele, pelo fato dele ter derramado seu sangue, todos somos salvos, sem merecer. Nós somos aqueles que mereciam morrer, mas por causa da presença de uma pessoa no navio. E essa é a pergunta que eu faço, né? Jesus está no nosso barco? Porque essa é a garantia da nossa redenção e da nossa salvação. Jesus está no nosso barco ou não? Não é porque, veja bem, aqueles presos sequer foram julgados. Eles iam morrer ali no ato, talvez alguns iam cumprir uma pena, ou, né, algo proporcional
não vamos entrar nesse mérito, mas fato é que eles não era para ser esse desfecho. Eles tinham uma outra designação. Mas o que acontece? O soldado ele pagaria com a vida se algum preso fugisse. Isso era uma prática da época, né? Tanto que tem outras... Por isso que queriam matar, exatamente. Pensando em si mesmos, não é que havia... É uma maldade, mas ao mesmo tempo algo pensando em si, no bem próprio, né? Na mente deles justificada. Porque se a gente pensa teve a prisão de Pedro e Paulo, a gente vê como os soldados, né, eles pagavam. Teve quando na prisão de Paulo, né, que o soldado queria se matar porque as cadeias tinham se aberto com terremoto, ou foi de Pedro, agora me confundi. Foi de Paulo. Então o responsável pelo cárcere queria se matar porque ele seria cobrado e pagaria com a própria vida, além da vergonha. Então queria se suicidar. E esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Que da mesma forma, soldados também pagariam com a vida e querendo evitar algo para si mesmo, queria matar os presos. Mas a presença de Paulo e o centurião via algo em Paulo, achou graça aos seus olhos. Porque algo falava com o centurião, talvez os testemunhos, talvez uma série de coisas que não é tão clara, mas o centurião via em Paulo virtude. Via virtude em Paulo. Graças a isso, mas o anjo já tinha dito que ninguém se perderia, porque eles poderiam ter morrido então de fome, de outra coisa, de doença. Sim. Mas o anjo já tinha dito para Paulo que ninguém morreria. Ninguém perder só o barco. Exatamente. Então, da mesma forma, nós somos esses. E Jesus tem que estar no nosso barco. Que se Jesus está no nosso barco, somos salvos. Graças à presença dele, não graças aos nossos atos. Assim como a gente vê aqui. Em algo bem prático, né? Uma situação que de fato aconteceu, mas ela ilustra coisas do plano espiritual, de uma realidade superior, de coisas invisíveis do plano espiritual. Então que estejamos na presença do Senhor Jesus e que Ele esteja no nosso barco. E quem não convidou, que convide. E que, se algum motivo ele não está no nosso barco, que a gente torne a convidar e insistir que Ele esteja no nosso barco. Então, por essa passagem também a gente vê como a graça do Senhor opera. Queria trazer algumas outras passagens aqui. Em Gênesis 30, versículo 27, diz assim: Gênesis 30, 27. Isso é Labão falando com Jacó. Labão falando com Jacó. Jacó, filho de Isaac. E aí Isaac trabalhou para Labão vários anos para ter as duas filhas, né? Teve Lia e depois Raquel. Eu ia dizer Rebeca, mas Rebeca foi a esposa de Isaac. Então, para casar com as duas filhas, ele trabalhou muitos anos para Labão. E aí depois ele saiu e ia voltar para a terra dele. O próprio Senhor tinha dito para ele voltar, então ele ia voltar para a terra dele. E aí Labão foi atrás dele. Enfim, o contexto não vem tanto ao caso. O ponto a gente é quando Labão está dialogando com Jacó, ele diz assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então o próprio Labão reconhece que foi abençoado pela presença, depois de anos de convívio, décadas de convívio. Se não me engano, já tinha mais de 20 anos eles estavam convivendo, não recordo agora ao certo, mas depois de muitos anos de convívio, a gente vê que Labão reconhece que a presença dele fez com que ele também herdasse bênçãos, ele também tivesse bênçãos pela presença de Jacó.
E assim a gente começa a ver e construir essa ideia de que o Senhor, na verdade, Jacó representa aqui, mas que o Senhor esteja presente na nossa vida, que a bênção vem dele, para que a gente não passe por pessoas. Claro que pessoas também fazem parte, à medida que o Senhor vai nos mostrando, mas que o Senhor Jesus esteja presente nas nossas vidas, na direção que o Espírito assoprar, como a gente falou, na presença daqueles que o Espírito nos colocar, mas que em última instância seja o próprio Cristo, que também se manifesta a nós também através de pessoas, mas que o próprio Cristo esteja presente, esteja na nossa, que seremos abençoados à medida que Cristo estiver conosco. Sim. Não a bênção material. Sim. Espiritual. Pode vir a bênção material à medida que Deus decidir, mas espiritual em primeiro lugar. Porque quem leva tudo para o terreno e para as coisas do plano terreno são, se a gente olhar nos evangelhos, o povo judeu leva muito essa linha, essa visão judaizante leva muito para essa coisa do bem material. É tudo muito material. Tudo é material, sabe? Se a gente olhar até os diálogos de Jesus com os judeus, quando ele diz que vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias, eles olham, não, o templo físico. Quando ele diz que importa nascer de novo, daí ele tá falando para Nicodemos, daí ele já pensa assim, não, nascer de novo fisicamente. E quando a realidade que Jesus vem trazer é a realidade do plano espiritual. Então, quando a gente fala de bênção, bênção, como Paulo diz em várias cartas, né, bênção nos lugares celestiais. E não que sejam, né, a gente procurar bênçãos aqui, muitas vezes o Senhor pode abençoar em coisas terrenas, mas na mão de quem não pode virar uma maldição, uma bênção material. E a gente tem que tomar cuidado, vigiar que a prosperidade não seja uma maldição, prosperidade material, né? Sim. Que seja prosperidade espiritual, em primeiro lugar. A gente vê daí em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui a parte importante: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vê que é uma figura de Cristo. Abraão, assim como Jacó foi uma figura de Cristo, ele não é o Cristo. Ali naquele momento ele é um homem pecador. Ele enganou o irmão e assim, né? Todos eles são. O próprio Abraão também, ele mentiu, disse que Sara era irmã dele, e até era meia irmã, né, na verdade, mas justamente com medo, né? O pai da fé teve medo dos homens, mas Deus já tinha dado uma promessa para ele. E neste ponto, nesse momento, ele é uma figura de Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, em ti quem? Em Cristo. Em Cristo. Não é em Abraão, pessoa. Sim, ele é um homem de Deus, um homem abençoado, é o pai da fé, é alguém que está na glória. Mas, na verdade, é uma figura de Cristo nesse momento aqui. Em ti serão benditas todas. Em ti quem? Na figura de quem que vai ser? De Cristo. Ele é uma figura, uma sombra de Cristo nesse momento. Como Paulo diz que as escrituras foram dadas como sombras, né? Como figuras. Então aqui é uma figura também. E a gente vê como a gente ser bendito na terra, todas as famílias da terra. Somos famílias da terra. Com a presença do Senhor. Na presença dele somos benditos. Vamos seguindo mais adiante em Êxodo 32, versículos 7 a 14. Êxodo 32, versículos 7 a 14. Diz assim: Então o Senhor, disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo
que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Isso é quando Moisés está no monte com o Senhor e aí o povo fez o bezerro de ouro, né? O povo se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Um bezerro de ouro, misericórdia. E eles viram o mar abrir, eles viram as 10 pragas, como o coração humano é inclinado, né? A maldade. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Toma-te do furor da tua ira e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que na verdade é Jacó, né, que mudou de nome. Os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Na verdade, Deus é Deus, e Deus não é homem para que se arrependa, tá? Então, o que acontece? A gente viu aquela passagem que a gente falou, que Isaac orou insistentemente para o Senhor para que Rebeca concebesse. Isso a gente tinha falado antes, até acho que antes da gente iniciar a gravação. Havia uma promessa para Isaac, havia para Abraão e para Isaac como por descendência, por herança, e ainda assim ele orou insistentemente, para que a promessa que já existia se cumprisse, assim como nós devemos agir, nos esforçando e orando e clamando ao Senhor para que as coisas se cumpram, para que Ele cumpra na nossa vida. Da mesma forma, ainda que haja uma promessa na nossa vida, o esforço faz parte. Então, a gente vê aqui que a bênção foi que Moisés intercedeu pelo povo. Então, havia uma promessa para esse povo também. E a importância da gente estar intercedendo também, mesmo para aqueles que não merecem. E por causa da intercessão de um homem, o Senhor age. Ainda que ele já soubesse de antemão que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabia que Moisés faria isso. Mas para que ficasse registrado para o seu próprio testemunho, para nos ensinar, é que essas palavras são registradas dessa forma. Porque Deus não é homem para se arrepender. Ele não é como nós. Então, na verdade, esse arrepender-se dá essa ideia de que Ele quer que nós clamemos. E o fato da gente não clamar pode mudar as coisas, sim. Então, ainda que haja promessas, Deus faz com que suas promessas cumpram de um jeito ou do outro. Se nós não clamar, as pedras vão clamar. E quem sabe de nós não se passe a bênçãos porque a gente não está clamando. Então que a gente clame, porque como diz, se não clamarmos, as pedras vão clamar. Então que a gente clame, interceda, porque coisas acontecem. Ainda que o Senhor é onipresente, onisciente, sabia, tinha intenção sempre de levar o povo ao arrependimento, o clamor de Moisés foi importante, está registrado assim como o clamor de Isaac foi importante para que Rebeca concebesse, ainda que já existisse uma promessa para Isaac. Porque havia para o pai dele, havia para ele e havia para Jacó e assim por diante. Então que se cumpra. Apesar de que também, só seguindo, eu não segui aqui na leitura, mas a gente vê que boa parte do povo foi morta, né? Foi morta por causa desse pecado. Então houve uma consequência. Deus só não destruiu todos por completo. Mas parte do povo foi destruída por causa desse pecado. Talvez os líderes, né? Então, que a gente não tome a bênção e a misericórdia de Deus em vão. E sim que a gente veja a graça como algo imerecido e a gente corresponda entregando todo o nosso coração e buscando fazer toda a vontade dele.
Vamos mais adiante, então, em 1 Reis, capítulo 11, versículos 9 a 13. 1 Reis 11, versículos 9 a 13. Eu vou começar a ler aqui. 1 Reis 11, 9 a 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho escolhido. Então a gente vê como Salomão, apesar de ter pecado e pecado gravemente contra o Senhor, e já mais para o fim da vida, ainda assim a gente vê que ele proferiu um juízo, mas ele abrandou o juízo por amor de Davi. Não por amor do próprio Salomão, é dito aqui, por amor do pai dele, que ele tem como justo. E da mesma forma a gente vê também como na nossa vida, como nós merecemos, né? E aí cada um tem atos diferentes. E porque o pecado traz consequências, e pecados diferentes trazem consequências diferentes. Mas há um abrandamento das consequências na medida que estamos na presença do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Quem matou uma pessoa vai para a cadeia, não é o fato de ser crente, se tornou crente no dia seguinte que matou, vai passar o julgamento, não adianta dizer para o juiz que é crente, que agora se arrependeu, vai para a cadeia. Então as consequências não são retiradas da nossa vida, mas há um abrandamento na cadeia, quem sabe tendo que confiar por fé, e que circunstâncias se criem que sejam atenuantes para essa pessoa, que dentro da cadeia ela encontra a misericórdia de Deus num meio difícil, num meio bastante hostil, mas que ela encontra a misericórdia do Senhor, porque dentro da cadeia é uma realidade hostil, há assassinatos dentro, há uma série de coisas, né? Então isso é a promessa do Senhor. E que a gente não venha tomar a graça do Senhor como fortuita, que a gente pode pecar, porque há consequências para o pecado. Que a gente não seja que essas igrejas, como igrejas, né, que misericórdia, tudo pode, e que Jesus já pagou na cruz, então eu faço o que eu quero da minha vida. E eu já vi isso com os meus olhos, já ouvi com os meus ouvidos, ninguém me contou. E ao mesmo tempo a gente não seja, como já falamos, daqueles ascéticos que acham que por santidade vão merecer o céu, porque ninguém vai merecer, e esses acabam caindo em vanglória, acabam caindo em soberba. Então não sejamos ascéticos, isso é um pensamento judaizante, né? Acepção, eu não toco em nada, eu só ando com pessoas santas, sendo que ninguém é santo. E aí acabam caindo no pecado, se achando mais porque não fazem isso, porque não fazem aquilo, porque né, daqui a pouco levanta o dedo, nunca botei meus pés numa festa junina, e coisas do tipo. Então que seja feito, seja para honra e glória do Senhor. Se você entendeu que algo não agrada ao Senhor, ok, mas não deixa com que pensamentos de vanglória entrem no seu coração. Se você está dando fruto, é para testemunho. Não é porque você é mais, e sim para testemunhar que determinadas coisas não agradam ao Senhor. Com brandura, com mansidão e sem vanglória. Então, seguindo mais adiante, a gente fala em Jonas. Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 17.
Jonas. Profeta Jonas. Eu vou começar lendo aqui. É o capítulo 1, versículo 1 a 17. É o início de Jonas. Veio palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas não queria ir profetizar e anunciar a palavra do Senhor a essa cidade. Jonas fugiu do chamado dele, querendo fugir da presença do Senhor. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Estava fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Você não lembra aquela passagem que a gente falou da tempestade que estava no navio? De Paulo. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançando ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levante-te e clama-te ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ou seja, eles não conheciam Jonas, não sabiam que Jonas estava fugindo de Deus. Ainda assim veio um mal coletivo sobre todos. E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens encheram-se de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando-se cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Eles não queriam lançar Jonas ao mar. Mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Eles tinham medo que lançar Jonas ao mar ia cair a culpa sobre eles. E cessou o mar a sua fúria. Então não foi esse o caso. Deus não culpou eles por terem jogado Jonas ao mar. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E a gente vê como até nisso o Senhor foi engrandecido, porque eles tinham outros deuses, mas conheceram o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, através de Jonas. Porque daí eles reconheceram que esse Deus, o Deus dos hebreus, é o Deus verdadeiro. Jogaram e Deus não se irou contra eles, porque a ira de Deus estava sobre Jonas e não sobre todos. Sim. Mas todos sofreram por causa de Jonas, de um fujão. E que esse Jonas não esteja no nosso barco. E esse Jonas é o nosso eu carnal. Nosso eu não quer ir evangelizar. Nosso eu não quer ouvir o Senhor, e nosso eu quer fugir da presença do Senhor. Assim como um pode ser abençoado, igual por causa de um, todos são abençoados, por causa de um, todos sofrem as consequências também. É assim que a gente vê. Assim foi com Adão. E assim é com o nosso eu. Nosso eu é Jonas. Nosso eu não quer orar.
Nosso eu não quer ler a Bíblia. Nosso eu carnal quer sair da presença do Senhor. Mas que a gente esmurre a própria carne, porque isso a gente a gente não vai ser como os ascéticos ao extremo que a gente não consegue se apartar da carne. É o nosso tabernáculo terreno. E enquanto estivermos nessa terra, estamos habitando nele. Então cabe a nós combater ao nosso eu na carne, segundo a carne. E que Jesus cresça e que esse Jonas seja tirado do barco. Porque esse é o Jonas, o Jonas que é na nossa carne. E ele não quer a presença do Senhor, tenho certeza disso. O nosso eu quer dissensão, quer todos os frutos da carne. Nosso eu quer dissensão, nosso eu quer orgulho, nosso eu quer ser um santarrão, nosso eu quer ou uma graça que seja muito larga, que ele possa fazer o que quiser, e que aí não refletir, mas ele não quer a presença do Senhor. O nosso eu é como Adão, que fugiu da presença do Senhor. Então que esse Jonas, que é o nosso eu, seja tirado do barco. E que o Senhor Jesus venha crescer. Porque quando o Senhor Jesus está no barco, a gente vai ver aqui em Marcos 4, 35 a 41. Quando Jesus está no nosso barco, a gente vê em Marcos, depois de Mateus, Marcos 4, 35 a 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E quem? Jesus. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Começou as ondas, e as ondas se levantaram. Jesus está dentro do barco, a tempestade começou a crescer, Jesus estava dormindo também, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo: Mestre, falando com Jesus, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando Jesus está no nosso barco, ele repreende o vento e ele faz a tempestade acalmar. Que ele esteja no nosso barco. O Senhor Jesus esteja no nosso barco. Que nós seremos abençoados porque outros estão no nosso barco. E a gente vê como essa bênção se estende por causa da presença de um. Porque, na verdade, o que ele diz aqui? Por que são tão tímidos, ainda não têm fé? Se Jesus é o Cristo, havia um propósito da vida de Cristo. Não tem como o barco afundar ou Jesus perecer, porque o próprio Deus quer fazer o propósito dele se cumprir. Ainda que ele queira que nós clamemos, e precisamos clamar, mas havendo a presença de Jesus, há um propósito que precisa se cumprir. E o propósito de Jesus não é morrer afogado num barco. O propósito de Jesus era morrer na cruz. Então, é por isso que Deus repreendeu, por isso que foi possível repreender. Jesus repreendeu o vento e o vento foi repreendido. E na presença de Jesus, com Jesus no nosso barco, as ondas se acalmam. Por causa da presença dele, não por causa da presença dos apóstolos. Claro que os apóstolos muitas vezes são figura de Cristo. Abraão foi figura de Cristo. Paulo é um pecador, mas ele é figura de Cristo em certos momentos. Então, nesse sentido, sim, mas é por causa da presença de Cristo na vida de Paulo, de Cristo na vida de Pedro, e não por causa da pessoa deles. E sim é Cristo nas nossas vidas que é a bênção, e não nós. Não é por causa da cor dos nossos olhos. E vamos só lendo aquela passagem que a gente falou sobre Isaac, né? Para deixar registrada em Gênesis 25, 21.
que a gente tinha lido antes e comentou, que diz assim: e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E a gente vê como, havendo a presença do Senhor, e como o próprio Senhor estando presente dentro do barco, a tempestade cessou quando o Senhor clamou: Jesus. Então, Cristo tem que estar no nosso barco, a gente deve viver na presença dele, mas deve haver o clamor. A intercessão faz parte. Cristo intercedeu, Moisés intercedeu, a gente vê que Isaac intercedeu. O fato de Cristo estar conosco faz com que as nossas orações sejam atendidas, e não que elas não devam ser clamadas. O Senhor quer que clamemos, ainda que Ele saiba já o que nós vamos clamar e que Ele vai cumprir, mas Ele quer que nós clamemos com insistência, não é de qualquer jeito. Senhor Jesus, por favor, me dá um carro zero. Pior ainda, misericórdia, né? Coisas materiais, mas seja o que for, resolve minha unha encravada, em nome de Jesus, amém. Não, mas sim que a gente ore insistentemente por coisas relevantes ou por qualquer coisa que seja importante para nós, o Senhor sabe, mas que clamemos insistentemente a Ele pela salvação de pessoas próximas a nós, de familiares, por bênçãos opressões que sofremos ou pessoas próximas a nós sofrem, que venhamos a clamar por isso insistentemente, como a parábola da viúva, como a gente comentou. Não me lembro o versículo agora, mas me lembro da parábola, que Jesus ensinou a orar com insistência, assim como a viúva foi ao juiz humano e insistentemente pediu para sua causa, até que o juiz atendeu ela, de tanto que ela insistiu. E ele é um juiz injusto. E aí Jesus diz: e meu Pai é justo. Se um juiz injusto atende um clamor incessante, quanto mais meu Pai que é justo. Estou parafraseando, né? Mas essa é a direção, essa foi o contexto da parábola, né? Então que a gente ore insistentemente. São muitas palavras que nos ensinam a orar e clamar com insistência. Não só orar, clamar. Então que venha a ser assim, nessa direção, que a gente possa ter Jesus no nosso barco e clamar que as tempestades sejam acalmadas, que o Senhor quer nos abençoar mediante o nosso clamor e a presença dele, para que o nome dele seja testemunhado diante das pessoas, venha a ser conhecido através desses testemunhos. E o Senhor tem seus caminhos para fazer suas coisas acontecer. Então que essa palavra possa estar crescendo no nosso coração, que a gente venha cada vez conhecer mais o Senhor e clamar pela presença dele nas nossas vidas, que ele esteja no nosso barco, que ele nos direcione e que seja a tempestade que ela vá fazer o barco encalhar, mas todos foram salvos. Havendo perdas ou não, que as vidas, as almas sejam salvas. Porque ali houve uma perda de um barco numa das histórias, na outra não. Mas na história que a gente leu no início, que no naufrágio de Paulo, houve a perda, grande perda material até. Mas nenhuma alma se perdeu, por causa da presença de uma pessoa. E isso é o mais importante. Então que almas possam ser salvas através do nosso clamor. Que a gente possa andar nessa direção, para a honra e glória do Senhor. E que não permitamos que o nosso Jonas fique no barco. Porque é ele que traz... tem tempestades, tem coisas que o Senhor nos coloca que são para nos provar, mas que há tempestades que se levantam, como eu disse, consequências naturais. Você matou uma pessoa, é uma tempestade que se levanta por um ato seu mesmo, não é... consequência do que fez, né? Então que a gente não, esse Jonas que traz consequências sobre si mesmo não esteja no nosso barco. Ou que ele se converta, né? Que seja, mas que sim a presença do Senhor esteja no nosso barco. Seja o Jonas vencido, né? Sujeito. O Jonas sujeito, que depois ele se sujeitou, né? A gente nem seguiu na história. É verdade, mas ele se sujeitou. Depois ele se sujeitou, né? De um jeito ou do outro. Verdade. Sujeitamos, né, o nosso Jonas